Eu vou te mostrar o que é amar de verdade, disse o milionário. E para a jovem pura e inocente, aquela noite se tornou eterna. O que esse homem poderoso realmente deseja dela? Me conta, de onde você está assistindo? Se inscreve no canal e deixa aquele like para não perder nenhuma história emocionante. Eu vou te mostrar o que é amar de verdade, disse o milionário. E naquele momento, sob as luzes suaves do salão de festas do Hotel Unique em São Paulo, ela sentiu seu coração acelerar de uma forma que nunca havia experimentado antes. Às vezes, as promessas mais perigosas são aquelas que nascem envoltas em veludo e champanhe. A jovem, com seus 22 anos recém-completados, segurava com mãos trêmulas a taça de espumante que mal havia tocado. O vestido emprestado da melhor amiga parecia pesado demais sobre seus ombros delicados, e os sapatos apertados machucavam seus pés, não acostumados com saltos tão altos. Era apenas uma estudante de enfermagem que trabalhava meio período em uma cafeteria na Vila Madalena para pagar suas contas, e estar ali naquele evento beneficente onde os ingressos custavam mais do que seu aluguel de 6 meses parecia um sonho impossível. O perfume caro dele invadia seus sentidos. Uma mistura de sândalo e vetiver que contrastava brutalmente com o sabonete simples de lavanda que ela usava. Seus olhos castanhos escuros a miravam com uma intensidade perturbadora que a fazia sentir-se completamente nua, mesmo estando completamente vestida. Havia algo na forma como ele a observava, como se pudesse ler cada pensamento que cruzava por sua mente, cada dúvida que pulsava em seu peito junto ao coração disparado. O salão ornamentado com design modernista e lustres de cristal italiano refletia 1000 cores nas paredes brancas e no piso de mármore polido. Cada passo que davam juntos na pista de dança era uma tortura de prazer e ansiedade misturados. A orquestra tocava Vila Lobos com uma delicadeza que fazia o ar vibrar, e ela podia sentir o olhar de centenas de olhos sobre suas costas, julgando-a, perguntando-se quem era ela para estar ao lado de Heitor Salazar, um dos empresários mais poderosos do Brasil. Tudo havia começado 3 semanas antes, em um momento que agora parecia tirado de um filme romântico barato, o tipo de coincidência que nunca acontece na vida real. Ela havia derramado café com leite quente no terno impecável dele. O tecido italiano absorveu o líquido escuro enquanto ela gaguejava desculpas em seu português, com leve sotaque nordestino, seu rosto queimando de vergonha. Seus colegas de trabalho na cafeteria já estavam se preparando para o pior. Gritos, ameaças de processo, talvez até que ela fosse demitida. Mas ele não gritou, não reclamou. Simplesmente sorriu, um sorriso que não alcançava completamente seus olhos castanhos, e deixou uma gorjeta absurdamente generosa antes de desaparecer pela rua Aspicuelta. R$ 200 por um café arruinado. Era mais do que ela ganhava em uma semana inteira de turnos exaustivos. Nos dias seguintes ele voltou, sempre no mesmo horário da tarde, sempre pedindo o mesmo café expresso sem açúcar, sempre deixando aquelas gorjetas impossíveis. Nunca falava muito, apenas a observava com aquela intensidade desconcertante enquanto lia o jornal econômico ou checava e-mails em seu telefone. E então veio o convite, escrito à mão em um papel tão fino e delicado que parecia dissolver-se entre seus dedos. Gostaria que me acompanhasse a um evento beneficente. Prometo que será uma noite inesquecível. Sua melhor amiga, Giovanna, uma jovem pragmática que trabalhava como recepcionista em um escritório de advocacia perto da Avenida Paulista, havia sido categórica. Vai! Quando você vai ter outra chance dessas? Ele é rico, bonito e claramente interessado. O que você tem a perder? E assim ali estava ela, tentando não tropeçar nos próprios pés enquanto ele a conduzia pela pista de dança. Suas mãos eram firmes, quentes, possessivas de uma maneira que deveria assustá-la, mas que ao invés disso despertava algo profundo e primitivo dentro dela. Algo que nunca havia sentido antes em suas poucas e decepcionantes experiências românticas com rapazes de sua idade. Quando a música terminou, ele a conduziu até o terraço privativo com vista para a Avenida Faria Lima. O ar noturno de outono era fresco e carregado com o aroma dos jasmins que adornavam os jardins suspensos.
São Paulo se estendia abaixo deles como um tapete de luzes piscantes, e ela podia ouvir o som distante do trânsito da Marginal Pinheiros, misturado com o vento que agitava as folhas das árvores próximas. Você é diferente de todas as mulheres que conheci, disse ele, sua voz profunda reverberando contra as paredes de vidro. Há uma pureza em você que pensei que já não existia neste mundo. Ela riu, um som nervoso e agudo. Você mal me conhece. Te conheço mais do que pensa, respondeu ele, e havia algo em seu tom que enviava arrepios pela sua coluna vertebral. Não era ameaçador exatamente, mas também não era completamente reconfortante. E então veio a proposta que mudaria tudo. Heitor Salazar não era um homem que fazia as coisas pela metade. Aos 45 anos, havia construído um império de investimentos que se estendia desde o setor imobiliário até a tecnologia, passando pelas energias renováveis. Cada decisão que tomava era calculada, medida, analisada de todos os ângulos possíveis. E esta não seria diferente. Quero financiar seus estudos completamente, disse sem rodeios, observando como a cor desaparecia do rosto dela. Vou pagar sua universidade na USP, seu aluguel, todas as suas necessidades. Na verdade, qualquer coisa que você precisar. Lívia, esse era seu nome, Lívia Moreno da Silva, tão simples e honesto quanto tudo nela. O olhou com uma mistura de confusão e crescente alarme. Seus dedos se fecharam ao redor do parapeito do terraço até que suas juntas ficaram brancas. Em troca de quê? Perguntou, e sua voz tremia apenas perceptivelmente. Havia crescido pobre, mas não burra. Sabia que nada neste mundo era de graça, especialmente quando vinha de homens como ele. Sua companhia, respondeu Heitor com simplicidade. Jantares nos melhores restaurantes de São Paulo, eventos sociais, viagens ocasionais para o Rio, Florianópolis, Belo Horizonte. Preciso de alguém ao meu lado que seja genuína, que não esteja atuando para as câmeras ou calculando quanto pode tirar de mim. Fez uma pausa, estudando a expressão dela, e acrescentou rapidamente ao ver o pânico crescendo em seus olhos. Nada físico, te prometo. Apenas sua presença. Apenas você sendo você. O valor que mencionou depois fez a cabeça de Lívia girar. 5.000 reais mensais, mais todas as despesas cobertas. Era dinheiro suficiente para mudar não só sua vida, mas a vida de sua mãe. Poderia tirar a mulher que a havia criado sozinha daquele trabalho degradante, limpando escritórios até às 10 da noite, dar-lhe uma casa confortável em alguma cidade tranquila do interior mineiro, com vista para as montanhas, segurança na velhice. Por que eu? Sussurrou Lívia, porque era a pergunta que mais a atormentava. Você poderia ter qualquer mulher que quisesse, modelos, atrizes, mulheres do seu próprio mundo. Heitor virou para olhar a cidade iluminada abaixo deles. As luzes de São Paulo piscavam como estrelas caídas, e por um momento, Lívia viu algo em seu perfil que parecia quase vulnerável. Porque todas essas mulheres querem algo de mim, disse finalmente. Querem meu dinheiro, meu sobrenome, as portas que posso abrir para elas. Fui casado 3 vezes, sabia? 3 vezes tentei acreditar que alguém me amava por quem eu sou, e as 3 vezes me enganei. Mas você, quando derramou aquele café sobre mim e se desculpou com tanta sinceridade, quando deixei aquela gorjeta e vi a surpresa genuína nos seus olhos, em vez de expectativa, soube que você era diferente. As meias-verdades são as mentiras mais perigosas, porque carregam honestidade suficiente para parecerem reais. O que Heitor não lhe disse foi que havia investigado cada detalhe de sua vida, que sabia sobre sua infância humilde em uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Diamantina, sobre sua mãe que trabalhava em 2 turnos como faxineira para pagar seus estudos, sobre o pai que havia partido quando ela tinha apenas 5 anos e nunca voltou. Conhecia seus sonhos de se tornar enfermeira e trabalhar com crianças, suas noites insones estudando sob a luz fraca de um abajur antigo, suas refeições frugais de arroz e feijão que duravam a semana toda. Para ele, essa investigação não era invasão de privacidade, era necessidade. Depois de 3 casamentos fracassados com mulheres que amavam apenas sua conta bancária, havia se tornado perigosamente cínico. E também
perigosamente sozinho. Preciso pensar, disse Lívia finalmente, sua voz apenas um sussurro contra o vento noturno. Claro, respondeu Heitor e lhe entregou um cartão de visita com bordas douradas. Leve todo o tempo que precisar. Mas, Lívia, não deixe que o orgulho te impeça de aceitar ajuda quando precisa. Às vezes, recusar ajuda não é força. É só medo disfarçado de dignidade. Aquela noite, Lívia não dormiu. Ficou acordada em seu minúsculo apartamento perto da Estação da Luz, olhando para o teto rachado, enquanto sua mente girava incessantemente. Da rua chegavam os sons habituais. O vendedor ambulante gritando ofertas, o ônibus parando na esquina, as risadas embriagadas dos boêmios voltando dos bares da região. Pensou em sua mãe, Carmen, com suas mãos calejadas e suas costas curvadas, depois de décadas limpando os pisos de outras pessoas. Pensou nas contas de luz que chegavam e que às vezes não conseguia pagar em dia. Nas refeições puladas para poder comprar os livros didáticos caríssimos que precisava para suas aulas. Pensou nos sonhos que havia tido quando criança, de poder ajudar sua mãe, de dar-lhe uma vida melhor. E pensou nos olhos castanhos escuros de Heitor Salazar, na promessa que pulsava neles como um batimento perigoso. Vou te mostrar o que é amar de verdade. 3 dias depois, Lívia ligou para o número no cartão. Sua mão tremia tanto que quase deixou cair o celular 2 vezes antes de finalmente pressionar o botão de chamada. Heitor atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Aceito, disse ela, e as 2 palavras se sentiram como pular de um penhasco, sem saber se havia água embaixo ou pedras afiadas. Excelente, respondeu ele, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Há um contrato que precisamos assinar. Só formalidades legais, entende? Proteção para ambos. Vou mandar um carro te buscar amanhã às 6 da tarde. Jantaremos no DOM. E discutiremos os detalhes. O restaurante DOM, do chefe Alex Atala, estava localizado nos Jardins, uma das regiões mais nobres de São Paulo. Quando Lívia entrou, guiada por um maître de expressão impenetrável, sentiu-se completamente fora de lugar. Os comensais eram claramente empresários bem-sucedidos e paulistanos de classe alta. As paredes minimalistas e a decoração contemporânea exalavam história e dinheiro. Heitor já estava esperando em uma mesa privativa no 2º andar. Levantou-se quando ela se aproximou. Um gesto de cortesia antiquada que a desconcertou. Vestia um terno escuro sem gravata, o colarinho da camisa branca aberto, e parecia mais relaxado do que no unique. Ou talvez apenas mais seguro de si mesmo. Está linda, disse, e embora Lívia soubesse que seu vestido simples da Riachuelo não poderia competir com as marcas de grife que ele provavelmente estava acostumado a ver, a forma como ele a olhava a fez sentir como se brilhasse. Durante o jantar, moqueca de pirarucu que derretia na boca, acompanhada de um vinho branco que custava mais que seu aluguel mensal, Heitor explicou os termos do acordo. R$ 5.000 mensais depositados diretamente em sua conta. Todas as despesas de matrícula, livros e material de estudos cobertas. Um novo apartamento maior em um bairro melhor, se ela desejasse. Em troca, deveria estar disponível para ele no mínimo 3 vezes por semana. Jantares, eventos sociais, ocasionalmente viagens de fim de semana. E para ser absolutamente claro, acrescentou, olhando-a diretamente nos olhos, isso não inclui nenhuma expectativa de intimidade física. Se em algum momento decidir que quer esse tipo de relação comigo, será completamente sua decisão, mas não é um requisito nem uma expectativa. Lívia estudou o contrato que ele havia deslizado pela mesa. Estava redigido em uma linguagem jurídica densa, que mal entendia, mas os números eram cristalinos. Uma quantia inicial de R$ 15.000 como adiantamento de boa-fé. Depois, os 5.000 mensais. Duração mínima de 6 meses, renovável automaticamente, a menos que qualquer uma das partes desejasse terminar o acordo com 30 dias de aviso prévio. Por que um contrato? Perguntou ela. Não basta um acordo de palavra? Heitor sorriu, mas havia um toque de amargura na expressão. Aprendi ao longo dos anos que palavras se esquecem, Lívia. Intenções mudam. Pessoas interpretam mal.
Um contrato protege ambas as partes. Se algum dia decidir que isso foi um erro, pode ir embora sem complicações. E se eu me comportar de maneira inapropriada ou quebrar qualquer um dos termos acordados, você tem proteção legal. Fazia sentido, Lívia sabia. Mas assinar aquele papel ainda parecia como vender uma parte de si mesma. Pegou a caneta elegante que ele oferecia, uma Montblanc que provavelmente custava mais que tudo o que ela possuía, e assinou com mão trêmula. Os 2 meses seguintes foram um turbilhão de luxo e confusão. Heitor a levou a lugares que antes só havia visto em revistas de moda ou programas de televisão. Jantaram no Fasano, no Mani, no Evai, restaurantes onde cada refeição custava mais de R$ 500 por pessoa. A levou à ópera no Teatro Municipal, onde ela lutou para se manter acordada durante 4 horas de Puccini, mas fingiu estar fascinada porque o olhar de satisfação no rosto dele valia a pena. Foram a exposições de arte no MASP e na Pinacoteca, onde ele explicava com paixão as obras de Tarsila do Amaral e de Cavalcanti, seus olhos se iluminando de uma forma que o fazia parecer anos mais jovem. A levou para fazer compras nas boutiques exclusivas dos Jardins, onde uma única blusa custava o que ela costumava gastar em roupas durante todo um ano. Não posso aceitar isso, protestou ela, quando ele tentou comprar-lhe um vestido de estilista brasileiro avaliado em R$ 5.000. Pode e vai, respondeu ele com firmeza gentil. Vai me acompanhar a eventos onde todos vão te julgar pelo que está vestindo. Não vou permitir que se sinta inferior àquelas mulheres cuja única contribuição para a sociedade é gastar o dinheiro dos maridos. E assim, gradualmente, o guarda-roupa de Lívia se encheu de roupas que nunca havia sonhado possuir. Vestidos de estilistas, sapatos italianos, bolsas que custavam mais que um carro usado. Cada peça era linda, cada uma perfeitamente selecionada para realçar suas características naturais. Mas cada vez que se olhava no espelho, via uma estranha olhando de volta. O que mais a desconcertava era o comportamento de Heitor. Era atencioso até o ponto de ser quase sufocante, memorizando suas preferências em comida, bebida, música. Sabia que ela gostava de chá de camomila à noite e que odiava frutos do mar cruz. Lembrava que sua cor favorita era o verde esmeralda e que preferia filmes românticos antigos às produções modernas de Hollywood. Mas nunca a tocava além do estritamente necessário. Um beijo casto na testa quando se despediam. Sua mão na parte baixa de suas costas guiando-a por multidões. Os beijos no dorso de sua mão quando se cumprimentavam. Um gesto antiquado que a ela parecia tirado de uma novela de época. E isso estava a deixando lentamente louca. Lívia havia tido apenas 2 relacionamentos anteriores, ambos com rapazes de sua idade que haviam sido desajeitados, apressados, mais interessados em sua própria satisfação do que na dela. O sexo havia sido decepcionante, algo que fazia porque se supunha que deveria fazer, não porque realmente desejava. Mas agora, deitada em sua nova cama em seu novo apartamento, um espaço luminoso de 2 quartos em Pinheiros, que Heitor havia insistido em alugar para ela, encontrava-se acordando no meio da noite, com o corpo em chamas, o coração acelerado, e pensamentos sobre ele que a enchiam de vergonha. Imaginava suas mãos não simplesmente roçando suas costas educadamente, mas explorando cada curva de seu corpo. Imaginava seus lábios, não pressionando castamente contra sua testa, mas tomando sua boca com a mesma intensidade com que seus olhos castanhos a devoravam quando pensava que ela não estava olhando. Era agonizante, frustrante, confuso. As amigas de Lívia na universidade haviam começado a tratá-la diferente. No começo foi sutil, conversas que paravam quando ela se aproximava, olhares de canto na lanchonete da faculdade de medicina. Depois ficou mais óbvio. Você virou amante de um milionário? Perguntou Sandra, uma colega de turma com quem havia compartilhado anotações durante todo o ano anterior, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Deve ser bom não ter que se preocupar com as contas. Não sou amante dele, respondeu Lívia, sentindo o rubor subir pelo pescoço. É só um acordo de acompanhamento. As risadas que se seguiram foram cruéis. Claro, querida. É o que todas dizem. Até Giovanna, sua melhor amiga,
parecia ter ressalvas. Durante um café em sua cafeteria habitual na Vila Madalena, Lívia havia insistido em voltar periodicamente. Precisava manter algo de sua vida anterior. Giovanna a olhou com preocupação genuína. Lívia, sei que o dinheiro é bom, e Deus sabe que você precisa, mas realmente pensou no que isso significa? Em como está te mudando? Não mudou nada, protestou Lívia, embora ambas soubessem que era mentira. Tudo havia mudado. A forma como se vestia, os lugares que frequentava, até a forma como falava, estava começando a se polir, perdendo o sotaque nordestino que sempre havia sido parte de sua identidade. Olhe para você, disse Giovanna suavemente, alcançando a mão da amiga pela mesa. Está usando um vestido que custa mais do que eu ganho em um mês. Suas unhas estão perfeitamente arrumadas. Até sua postura mudou. Você senta mais ereta, mais elegante. E sei que nada disso é necessariamente ruim, mas você ainda é você? Ou está se tornando a pessoa que ele quer que seja? As palavras cravaram fundo, abrindo feridas que Lívia nem sabia que existiam. Naquela noite, depois de outro evento social interminável, desta vez um leilão beneficente para a pesquisa do câncer no Hotel Fasano, pediu a Heitor que a levasse para casa cedo. Está tudo bem? Perguntou ele, a preocupação genuína em sua voz, enquanto o motorista os conduzia pelas ruas iluminadas de São Paulo. Preciso te fazer uma pergunta, disse Lívia, virando para olhá-lo no banco de trás do Mercedes. E preciso que seja completamente honesto comigo. Sempre sou. Por que eu, Heitor? A verdade. Não me diga outra vez que é porque sou diferente ou pura ou qualquer outra palavra bonita. O que você realmente vê quando me olha? O silêncio que se seguiu foi longo e carregado. As luzes da cidade passavam pelas janelas escuras, criando padrões de sombra e luz no rosto de Heitor. Finalmente, ele suspirou profundamente. Quer a verdade? A verdade é que você me lembra alguém que perdi há muito tempo e que tenho tentado encontrar novamente desde então. As palavras caíram entre eles como pedras num lago, criando ondas que Lívia sabia que mudariam tudo. Mas antes que pudesse pressionar mais, o carro parou em frente ao seu prédio. Boa noite, Lívia, disse Heitor, e havia algo em seu tom que soava quase como um pedido de desculpas. Ela saiu do carro sentindo-se mais confusa do que nunca. Havia verdades que ainda não haviam sido ditas, segredos que esperavam na sombra. E pela primeira vez desde que assinou aquele contrato, Lívia começou a se perguntar se o preço de sua nova vida poderia ser mais alto do que havia antecipado. A confrontação chegou 3 semanas depois, em um chalé que Heitor possuía nas montanhas de Campos do Jordão. Haviam dirigido até lá numa sexta à tarde, supostamente para um fim de semana tranquilo, longe do barulho de São Paulo. A paisagem era espetacular. Pinheiros cobertos de neblina, ar tão limpo que doía respirá-lo, um silêncio que parecia pressionar contra os ouvidos depois do rugido constante da cidade. O chalé em si era impressionante, mas não ostensivo, construído com madeira e pedra que se fundia com o ambiente natural. Tinha 3 quartos, uma cozinha moderna com janelas que davam para as montanhas e uma lareira de pedra enorme na sala principal. Heitor havia prometido que cozinharia para ela, algo que Lívia achava difícil de imaginar. Não parecia o tipo de homem que algum dia teve que preparar sua própria comida. Mas acontece que ele sabia cozinhar. E bem. Aquela noite, o observou enquanto preparava uma moqueca capixaba tradicional. Seus movimentos na cozinha surpreendentemente seguros e praticados. Minha avó me ensinou, explicou quando notou sua surpresa. Costumava passar os verões com ela, numa cidadezinha perto de Vitória quando era criança. Antes do meu pai decidir que eu precisava ser moldado à sua imagem, antes dos colégios internos suíços e das escolas de negócios. Aqueles verões com minha avó foram os últimos momentos em que fui realmente feliz. Havia uma tristeza em sua voz que Lívia não havia ouvido antes. Depois do jantar, sentaram-se em frente à lareira com taças de vinho tinto. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. Lá fora, havia começado a garoa novamente, gotas suaves que caíam silenciosamente na escuridão. Heitor havia bebido mais do que o habitual. Não estava bêbado, mas sua compostura habitual havia começado a rachar, revelando algo mais vulnerável por baixo.
Lívia podia ver a luta em seus olhos, como se estivesse debatendo internamente quanto revelar. Me diga a verdade, disse ela finalmente, sua própria taça de vinho abandonada na mesa. A quem eu te lembro? Quem você está tentando substituir comigo? As palavras saíram mais duras do que havia pretendido, mas ela estava cansada das meias-verdades, de sentir que era um substituto de algo ou alguém que não podia ver nem compreender. Heitor a olhou por um longo momento, o fogo refletindo em seus olhos castanhos. Então, como se algo dentro dele finalmente se quebrasse, começou a falar. Tenho uma filha, disse, e sua voz estava carregada de tanta dor que Lívia sentiu algo em seu próprio peito apertar em resposta. Clarice. Ela teria sua idade agora, 22, talvez 23. Faz 5 anos que não a vejo. Faz 5 anos que nem sei onde está. Lívia ficou completamente quieta, mal respirando, sentindo que estava testemunhando algo privado, algo que ele talvez nunca antes havia compartilhado com ninguém. Foi minha culpa, continuou Heitor, as palavras saindo agora como se tivessem sido represadas por tempo demais. Estava tão obcecado em construir meu império, em provar que era mais que o filho de um comerciante do interior, que esqueci de ser pai. Trabalhava 18 horas por dia. Faltava aos recitais escolares dela, aos aniversários, a tudo o que era importante. Sua mãe e eu nos divorciamos quando ela tinha 12 anos. Foi brutal, feio, cheio de acusações e advogados caros. E Clarice ficou presa no meio. Passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração e dor. Quando ela completou 18, tentei me reconectar com ela. Comprei um apartamento em Porto Alegre, onde estudava arquitetura. Dei um cartão de crédito sem limite. Pensei que o dinheiro poderia compensar todos os anos que havia estado ausente. Mas só a afastou mais. Disse que não queria ser comprada, que a única coisa que havia querido era um pai que estivesse presente, e que agora era tarde demais. As lágrimas começaram a deslizar por suas bochechas, silenciosas e devastadoras. Lívia nunca o havia visto chorar antes. Nunca o havia visto se mostrar vulnerável desta maneira. A última vez que conversamos, ela disse que me odiava, que eu havia arruinado sua infância, que nunca me perdoaria. Mudou-se para Vancouver há 5 anos. Trocou o número de telefone, bloqueou todas as minhas tentativas de contato. E eu a deixei ir, porque sabia que ela estava certa. Sabia que havia sido um pai terrível. Virou-se para olhar diretamente para Lívia, e o desespero em seu rosto era quase insuportável de testemunhar. E então te conheci. Te vi naquela cafeteria tão jovem, tão cheia de sonhos, lutando tanto para construir um futuro melhor. E algo em você, a forma como falava, sua bondade natural até sua idade, me lembrou dela, do que ela poderia ter sido se eu tivesse sido um pai melhor. E pensei que se pudesse cuidar de você, proteger você, ajudá-la a alcançar seus sonhos, de alguma forma estaria redimindo meus erros com ela. A verdade pode te libertar, mas primeiro vai te despedaçar. Lívia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não era uma companheira. Não era uma amante em potencial. Era um substituto. Um fantasma animado para curar as feridas de um homem destroçado pelo abandono. A raiva veio primeiro, quente e selvagem. Um substituto? Gritou, levantando-se tão bruscamente que quase derrubou sua taça. É isso que sou para você? Uma forma de brincar de ser o pai que nunca foi? Não, tudo isso, gesticulou selvagemente para tudo. O chalé luxuoso, suas roupas caras, sua nova vida. Tudo foi só para que pudesse se sentir melhor consigo mesmo, para que pudesse fingir que estava salvando sua filha quando ela não o deixou fazer. Lívia, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto. Explicar que tem me usado, que cada gesto gentil, cada presente, cada momento que passamos juntos não foi realmente sobre mim, mas sobre ela. Pegou seu casaco do encosto do sofá, lutando para vesti-lo com mãos trêmulas. Preciso sair daqui. Preciso pensar. Lívia, é 00:30 e está chovendo. Você não pode simplesmente... Olhe para mim, gritou, virando para encará-lo. Realmente me olhe. Você vê Lívia Moreno da Silva, estudante de enfermagem de Diamantina, Minas Gerais, ou vê a filha que perdeu?
Você já me viu de verdade alguma vez? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Lívia não foi embora. Lá fora, a chuva caía com mais força, e embora seu orgulho gritasse para que saísse, a parte racional de sua mente sabia que seria perigoso e estúpido. Em vez disso, trancou-se em um dos quartos de hóspedes, sentando na borda da cama, enquanto as lágrimas continuavam caindo. Seu celular vibrou. Giovanna ligando, provavelmente se perguntando como estava indo o fim de semana romântico que Lívia havia contado. Não atendeu. Como poderia explicar isso quando nem mesmo entendia? Horas passaram. Pela janela, podia ver a chuva acumulando na floresta, transformando a paisagem numa pintura monocromática de verde e cinza. O fogo na lareira da sala principal devia ter se apagado porque podia sentir o frio se infiltrando pelas paredes. Perto das 3 da manhã, ouviu uma batida suave na porta. Lívia. A voz de Heitor estava rouca, como se também tivesse estado chorando. Por favor, preciso falar com você. Ela não respondeu, mas também não disse que fosse embora. Depois de um momento, ouviu sua voz de novo, desta vez mais perto, como se tivesse se sentado no chão bem do lado de fora da porta. Você tem razão, disse ele. Em tudo. Quando te conheci, sim, pensei em Clarice. A forma como se desculpou quando derramou aquele café, tão sinceramente preocupada por ter arruinado meu terno, me lembrou de quando ela era pequena e quebrava coisas acidentalmente. Era tão cuidadosa, tão preocupada em fazer as coisas certas. E então, quando comecei a investigar você... Sim, admito. Contratei investigadores particulares, o que foi totalmente inapropriado e uma invasão de sua privacidade. E vi sua situação, sua luta para sair da pobreza, sua dedicação à sua mãe. Pensei que talvez pudesse fazer por você o que nunca fiz por ela. Lívia se aproximou da porta, pressionando a mão contra a madeira. Podia imaginá-lo do outro lado, provavelmente com a cabeça apoiada no batente, tão perdido quanto ela. Mas que, né, continuou ele. Sua voz agora apenas um sussurro. Algo mudou. Em algum momento durante esses meses, você deixou de ser um substituto de Clarice e se tornou você, Lívia. Comecei a esperar ansiosamente nossos jantares, não porque me faziam sentir um pai melhor, mas porque apreciava sua companhia, seu riso, a forma como vê o mundo com tanta esperança apesar de tudo que passou, sua compaixão por outras pessoas. Sua força tranquila que não precisa de alardes nem declarações dramáticas. Fez uma pausa e Lívia podia ouvir a emoção crua em sua voz quando falou novamente. Comecei a me apaixonar por você. Não pela minha filha. Não por alguma versão idealizada de quem ela poderia ter sido. Por você, Lívia Moreno da Silva, com sua teimosia, seu orgulho, sua recusa em ser moldada em algo que não é, embora eu estupidamente continuasse tentando com todas aquelas roupas caras e eventos sociais. As lágrimas voltaram a cair pelo rosto de Lívia, mas estas eram diferentes, mais complexas, misturadas com algo que não era apenas dor. Como posso acreditar em você? Perguntou, sua voz abafada pela porta. Como sei que isso não é apenas outra mentira que está contando para si mesmo? Não pode, respondeu Heitor com uma honestidade brutal. Não posso provar com palavras. Só posso mostrar com ações, com tempo, com consistência. Mas entendo se não quiser me dar essa chance. Entendo se quiser terminar nosso acordo amanhã, pegar o dinheiro que te devo e nunca mais me ver. Eu mereço. Lívia abriu a porta lentamente. Heitor estava sentado no chão do corredor, exatamente como havia imaginado, com as costas contra a parede e os joelhos levantados. Parecia completamente derrotado, completamente humano de uma maneira que ela nunca havia visto antes. Não sei se posso te perdoar, disse ela suavemente, deslizando para baixo para sentar-se em frente a ele no corredor. Não sei se posso confiar que seus sentimentos são reais, ou apenas outra projeção do que quer que sejam. Eu sei, mas, continuou, e viu seus olhos se levantarem para encontrar os dela. Também sei o que é viver com arrependimento. Sei o que é desejar desesperadamente uma segunda chance com alguém que ama. Meu pai me deixou quando tinha 5 anos, e durante anos, cada vez que o telefone tocava, eu esperava que fosse ele.
Cada aniversário, cada Natal pensava, talvez este ano ele venha. Nunca veio. E agora, mesmo que aparecesse, não sei se poderia perdoá-lo. Mas a parte de mim, que ainda é aquela menina de 5 anos, ainda desejaria que ele tentasse. Alcançou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele. Clarice é essa menina para você. E se há alguma forma de consertar isso, de alcançá-la novamente, então deveria tentar. Mas não através de mim, não me usando como substituto ou treino. Tem que enfrentar realmente o que aconteceu com ela, não se esconder atrás de projeções e boas ações para outra pessoa. Heitor assentiu lentamente, apertando sua mão. Você está certa. Claro que está certa. Você é mais sábia que eu e tem metade da minha idade. Não é sabedoria, respondeu Lívia com um pequeno sorriso triste. É só que algumas feridas só podem ser curadas enfrentando-as diretamente, não contornando-as. Sentaram-se assim por muito tempo, no chão frio do corredor, segurando as mãos. Duas pessoas quebradas de diferentes maneiras, começando a entender que a cura real requer honestidade completa, não importa quão dolorosa seja. O resto do fim de semana em Campos do Jordão foi diferente, mais tranquilo, mais honesto. Conversaram durante horas, revelando camadas de si mesmos que antes haviam mantido ocultas. Heitor contou sobre sua infância privilegiada, mas solitária, sobre um pai exigente que media amor em conquistas e uma mãe distante que preferia seus eventos sociais aos filhos. Lívia compartilhou memórias de crescer pobre, mas rodeada do amor feroz de uma mãe que havia sacrificado tudo para dar-lhe uma chance. Por que enfermagem? Perguntou Heitor uma manhã enquanto preparavam o café da manhã juntos. Um ritual simples que havia se tornado surpreendentemente íntimo. Ele cortava frutas, enquanto ela fazia torradas, seus movimentos sincronizados, como se tivessem feito isso 1000 vezes antes. Porque quando tinha 8 anos minha mãe ficou gravemente doente, respondeu Lívia, passando manteiga no pão torrado. Pneumonia. Não tínhamos seguro de saúde adequado, mal podíamos pagar os remédios. Mas havia uma enfermeira no posto de saúde da nossa cidade, Dolores se chamava, que garantiu que minha mãe recebesse o cuidado que precisava. Vinha à nossa casa depois dos plantões para verificar como ela estava, trazia comida que dizia que havia sobrado, mas que sei que comprou especialmente para nós. Salvou minha mãe, e ao fazer isso me salvou. Quero ser como ela. Quero ser aquela pessoa que faz diferença quando alguém está em seu momento mais vulnerável. Heitor parou de cortar, virando para olhá-la com uma expressão que Lívia não conseguiu decifrar completamente. Você é extraordinária, disse simplesmente. Não sou, protestou ela, sentindo-se desconfortável sob a intensidade de seu olhar. Só quero ajudar as pessoas. Isso não é extraordinário, é básico. É mais extraordinário do que pensa. A maioria das pessoas caminha pelo mundo pensando apenas em si mesmas, em como podem conseguir mais, ser mais, ter mais. Você pensa em como pode dar. Isso é raro, especialmente no meu mundo. Voltaram para São Paulo no domingo à tarde. A cidade os recebeu com seu caos habitual. Trânsito, buzinas, o murmúrio constante de milhões de pessoas vivendo suas vidas. Mas algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Uma base de honestidade que antes não existia. Vou buscar ajuda, anunciou Heitor quando a deixou em seu apartamento. Terapia. Deveria ter feito isso há anos, mas sempre achei que empresários bem-sucedidos não precisavam de terapeutas. Isso era para pessoas fracas, ou pelo menos era o que meu pai costumava dizer. Mas meu pai estava errado sobre muitas coisas. Acho ótimo, disse Lívia, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. E eu preciso de tempo para descobrir o que realmente sinto por você quando elimino toda a confusão do dinheiro, dos presentes e da dinâmica de poder. Entendo. Quer pausar nosso acordo? Lívia pensou. A resposta fácil seria dizer sim, criar distância, voltar à sua vida anterior. Mas a verdade era mais complicada. Não, mas quero modificá-lo. Menos eventos sociais, mais tempo simplesmente sendo, como este fim de semana, conversando, nos conhecendo realmente. E quero pagar parte das minhas despesas. Não tudo, não sou orgulhosa até esse ponto, mas algo.
Preciso sentir que ainda tenho certo controle sobre minha própria vida. Heitor sorriu, e era um sorriso genuíno que alcançava completamente seus olhos. Combinado. O que você precisar. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Heitor começou a ver uma terapeuta, a doutora Fernanda, 2 vezes por semana, em uma clínica particular perto dos jardins. No começo foi difícil para ele. Acostumado como estava a manter um controle férreo sobre suas emoções e a nunca mostrar fraqueza. Mas, gradualmente, começou a se abrir, a explorar os padrões que havia repetido ao longo de sua vida. Trabalhar obsessivamente para evitar sentir, usar o dinheiro como substituto de conexão emocional, fugir da vulnerabilidade. Lívia, por sua parte, voltou a se focar em seus estudos com energia renovada. Percebeu que durante os últimos meses havia começado a derivar, permitindo que sua nova vida com o Heitor a distraísse do que realmente importava. Começou a fazer plantões voluntários em um hospital público na Zona Leste, um bairro operário de São Paulo, atendendo pessoas que não podiam pagar atendimento médico particular. Era exaustivo, às vezes de partir o coração, mas a fazia sentir-se conectada à terra, conectada com seu verdadeiro propósito. Seus jantares com Heitor se tornaram menos formais. Em vez de restaurantes estrelados, iam a botecos de bairro onde comiam feijoada e bebiam cerveja barata. Caminhavam pelo Parque Ibirapuera aos domingos de manhã, alimentavam os patos no lago, sentavam em bancos conversando durante horas. Visitaram a feira da Benedito Calixto em Pinheiros, onde Heitor era claramente um peixe fora d'água entre os vendedores ambulantes e as barganhas barulhentas, mas tentava, realmente tentava. E lentamente, quase imperceptivelmente, Lívia começou a ver surgir um homem diferente. Um que ria mais facilmente, que admitia quando não sabia algo, que podia sentar-se em silêncio confortável, sem necessidade de preencher cada momento com conversa ou atividade. Um que era, em poucas palavras, real. Um dia, 3 meses depois do fim de semana em Campos do Jordão, Heitor chegou ao apartamento dela com uma expressão que Lívia não havia visto antes. Esperança misturada com medo. Contratei um investigador particular, disse, e antes que Lívia pudesse protestar por outra invasão de privacidade, continuou rapidamente. Para encontrar Clarice, encontrou o endereço dela em Vancouver. Trabalha como arquiteta júnior num escritório lá. Tem uma vida, Lívia. Uma vida boa, parece. E eu não sei se deveria contatá-la. Não sei se tenho o direito. Lívia pegou suas mãos, segurando-as firmemente. Acho que deveria. Mas não com presentes ou dinheiro, ou tentando comprar seu perdão. Apenas com honestidade. Diga o que me disse, que cometeu erros terríveis, que sente muito, que a ama e que entende se ela nunca quiser te ver de novo. Dê o poder de escolha a ela. Heitor assentiu lentamente. Você viria comigo? Para Vancouver, quero dizer. Não para conhecê-la necessariamente, mas só para estar lá. Para apoio? Claro, respondeu Lívia sem hesitar. A viagem para Vancouver estava marcada para 2 semanas depois, o que deu a Heitor tempo para escrever uma carta para Clarice. Passou dias sobre ela, escrevendo e reescrevendo, pedindo feedback de Lívia, de sua terapeuta, até de sua secretária pessoal, que havia trabalhado com ele por 20 anos e que se lembrava de Clarice quando era criança. Mas antes que pudessem fazer a viagem, explodiu uma tempestade que nenhum deles havia antecipado. A família de Heitor havia estado observando silenciosamente seu relacionamento com Lívia durante meses. Inicialmente com curiosidade, depois com crescente alarme. Os irmãos de Heitor, Fábio e Augusto, eram homens que viam o mundo principalmente em termos de ativos e passivos. E Lívia, em sua opinião, era definitivamente um passivo. O gatilho foi uma matéria em uma revista de sociedade paulistana, uma publicação brilhante cheia de fofocas sobre a elite brasileira. Magnata imobiliário encontra consolo em jovem estudante, dizia a manchete, acompanhada de fotos de Heitor e Lívia saindo de um restaurante, suas mãos entrelaçadas, sorrindo um para o outro. A matéria era toda insinuação e julgamento velado, pintando Lívia como uma caça-fortunas calculista
que havia seduzido um homem vulnerável abandonado pela filha. As fotos haviam sido tiradas sem seu conhecimento, provavelmente por um paparazzo que os havia estado seguindo. Lívia se sentiu violada, exposta de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Mas pior ainda foi o que veio depois. Fábio e Augusto, junto com suas esposas e vários outros membros da família, convocaram uma reunião de emergência nos escritórios da Salazar Holdings, no edifício Faria Lima Financial Center. Exigiram que Heitor comparecesse, e quando ele insistiu em trazer Lívia, a tensão na sala de reuniões era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. "Você perdeu completamente a cabeça?" exigiu Fábio sem rodeios assim que se sentaram. Era o irmão mais velho, um homem corpulento de 50 anos com uma expressão perpetuamente desaprovadora. Uma estudante de 22 anos, você sabe como isso nos faz parecer? O dano que isso poderia fazer à reputação da empresa? Minha vida pessoal não é da sua conta, respondeu Heitor firmemente, mas Lívia podia ver a tensão em sua mandíbula. Torna-se nossa conta quando afeta o negócio da família, interveio Augusto, o mais novo aos 42, mas igualmente hostil. Os sócios estão perguntando, os clientes estão sussurrando. E agora isso, agitou a revista ofensivamente, está por toda parte. Tenta substituir a filha que o abandonou? Crise de meia-idade ou algo mais sinistro? É humilhante. Márcia, a esposa de Fábio, uma mulher elegante com joias que provavelmente custavam mais que o apartamento de Lívia, olhou-a com desdém mal velado. Sem ofensa, querida, mas você precisa entender como isso parece. Um homem rico mais velho, uma jovem pobre. É o clichê mais antigo do mundo. E as pessoas falam. Lívia sentiu seu rosto enrubescer, mas manteve a voz firme. Com o devido respeito, não me importo como parece. Heitor e eu sabemos o que há entre nós, e isso é tudo que importa. Ah, é mesmo? A voz de Márcia gotejava com descendência. E o que há exatamente entre vocês? Além da conta bancária dele, quero dizer. Chega! A voz de Heitor cortou o ar como um chicote. Não vou permitir que fale com Lívia dessa maneira. Ela é educada, compassiva, trabalhadora, tudo o que todos vocês juntos não são. Levantou-se, levando Lívia consigo. Estou cansado dessa família tratar cada relacionamento como uma transação comercial. Estou cansado de ser julgado por pessoas cuja maior contribuição para a sociedade é gastar dinheiro que não ganharam. E estou especialmente cansado de irmãos que só me contatam quando acham que sua herança pode estar em risco. Heitor, começou Fábio, mas seu irmão o cortou. Não. Terminei. Lívia e eu vamos embora. E se algum de vocês voltar a falar dela, ou sobre ela dessa maneira, considerarei seriamente reescrever meu testamento. Saíram dos escritórios com as costas retas e as cabeças erguidas, mas uma vez na privacidade do elevador, Lívia sentiu as lágrimas começarem a cair. O confronto a havia abalado mais do que queria admitir. Não pelas acusações, sabia que não eram verdade, mas pelo ódio cru em suas vozes, a forma como haviam olhado para ela, como se fosse algo sujo, indigno. Sinto muito, disse Heitor, puxando-a para um abraço. Não deveria ter te exposto a isso. Não se desculpe pela sua família, respondeu ela, embora sua voz estivesse abafada contra seu peito. Mas, Heitor, é verdade? Você realmente consideraria mudar seu testamento por mim? Ele se afastou ligeiramente para poder olhá-la nos olhos. Na verdade, não tinha a ver especificamente com você. Tem a ver com princípios. Não vou recompensar pessoas que valorizam dinheiro sobre família, que atacam alguém que me importa só porque temem perder algo. Isso não é família. É só ganância disfarçada de preocupação. Mas o pesadelo estava longe de terminar. Nos dias seguintes, mais matérias apareceram, cada uma mais prejudicial que a anterior. Alguém, quase certamente alguém da família de Heitor, havia estado vazando informações para a imprensa. Havia fotos de Lívia entrando e saindo de seu apartamento, da universidade, até do hospital onde fazia voluntariado. As manchetes eram cruéis. De cafeteria ao castelo, o conto de fadas moderno. Jovem substitui filha ausente e manipula pai solitário. A estratégia da Cinderela, como fisgar um milionário. O pior foi quando começaram a assediar sua mãe. Repórteres apareceram em sua cidade em Minas Gerais,
fazendo perguntas aos vizinhos, tentando encontrar sujeira no passado de Lívia. Sua mãe, Carmen, ligou chorando uma noite. "Filha, o que você fez?" soluçou. "A cidade inteira está falando. Dizem que você se vendeu, que trouxe vergonha para nossa família." Essas palavras doeram mais que qualquer manchete. Lívia amava sua mãe acima de tudo, e saber que a havia decepcionado era quase insuportável. Aquela noite, não conseguiu dormir. Ficou acordada até o amanhecer, questionando cada decisão que havia tomado nos últimos meses. Na universidade foi pior. Seus colegas de turma a evitavam abertamente. Alguém havia escrito piranha em seu armário. Durante os estágios no hospital, podia sentir os olhares de julgamento da equipe, os sussurros que paravam quando ela entrava numa sala. Giovanna, sua melhor amiga, foi uma das poucas que se manteve firme. "Ignore-os", disse com ferocidade. "São todos uns invejosos miseráveis que nunca tiveram a coragem de arriscar por algo." Mas até Giovanna parecia preocupada. "Lívia, sei que diz que o que tem com Heitor é real, mas vale a pena tudo isso? Sua reputação? A paz de espírito da sua mãe? Sua educação? Porque de onde estou parece que está perdendo tudo que um dia importou para você." Lívia não tinha resposta para isso, porque Giovanna estava certa. A pergunta era, o que estava ganhando em troca? A pressão se tornou insuportável. Lívia começou a faltar às aulas, incapaz de enfrentar os olhares de julgamento e os sussurros constantes. Seu desempenho acadêmico, antes impecável, começou a se deteriorar. A professora Guimarães, sua mentora na faculdade de enfermagem, a chamou em seu escritório com uma expressão de preocupação genuína. "Lívia, você está em risco de reprovar este semestre", disse a mulher mais velha com gentileza. "Você era uma das minhas melhores alunas." "O que está acontecendo?" Lívia não conseguiu conter as lágrimas. Toda a pressão, toda a vergonha, toda a confusão se derramou numa torrente de palavras. A professora Guimarães ouviu sem interromper, e quando Lívia finalmente ficou sem palavras, passou-lhe uma caixa de lenços e falou com uma sabedoria conquistada com anos de experiência. "Minha querida menina, vou te dizer algo que aprendi há muito tempo. Você não pode viver sua vida para agradar outras pessoas. Não pode deixar que o medo do julgamento a impeça de ser feliz, mas também precisa ser honesta consigo mesma sobre o que está disposta a sacrificar por essa felicidade. A pergunta não é se seu relacionamento com este homem é apropriado segundo os padrões da sociedade. A pergunta é, ele está te ajudando a se tornar a pessoa que quer ser ou está te afastando dela?" As palavras ressoaram em Lívia durante dias. Quem ela queria ser? Antes de conhecer Heitor, a resposta havia sido clara. Uma enfermeira competente que ajudava as pessoas mais vulneráveis, uma filha que cuidava de sua mãe, uma mulher que conquistava seu próprio caminho no mundo através de trabalho duro e determinação. E agora? Agora tinha um guarda-roupa cheio de roupas que nunca poderia ter comprado, um apartamento num bairro onde nunca poderia ter morado e um relacionamento que aparentemente havia custado sua reputação, sua paz de espírito e a aprovação de quase todos que conhecia. Mas também tinha algo mais. Tinha um homem que a havia inspirado a pensar além dos limites de seu pequeno mundo, que lhe havia mostrado que era possível sonhar grande, que merecia mais do que simplesmente sobreviver. Que havia, realmente havia, de uma maneira que ninguém mais jamais havia feito. Uma noite, Heitor chegou ao apartamento dela e a encontrou cercada de papéis e livros didáticos, tentando desesperadamente se atualizar com o trabalho do curso que havia deixado acumular. "Isso tem que parar", disse ele, e havia uma firmeza em sua voz que ela reconheceu. Era a voz que provavelmente usava nas salas de reunião quando tomava decisões difíceis. "O que tem que parar?", perguntou Lívia, embora soubesse exatamente ao que ele se referia. "Isto, o que minha família está fazendo com você, o que a imprensa está fazendo com você. Não vale a pena. Eu não valho a pena se significa que você perde sua educação, seu futuro, seu relacionamento com sua mãe." Lívia sentiu algo em seu peito apertar. "Você está terminando comigo?" "Estou tentando te proteger", respondeu Heitor, ajoelhando-se na frente dela para que pudessem estar no mesmo nível. "Lívia, eu te amo.
Não como substituto da minha filha, não como projeto de caridade. Te amo como a mulher extraordinária que você é. E porque te amo, não posso ficar de braços cruzados enquanto sua vida desmorona ao meu redor. Então lute por mim, disse ela, sua voz repentinamente feroz. Não decida por mim o que posso ou não posso suportar. Sim, tem sido horrível. Sim, às vezes quero desistir. Mas sabe o que tornaria tudo isso ainda pior? Te perder agora, depois de tudo pelo que passamos juntos. Mas sua educação? Posso me recuperar nos estudos, é só um semestre. E quanto à imprensa e sua família, que se danem. Não vou deixar que pessoas que nem me conhecem ditem como vivo minha vida. Heitor a olhou com uma expressão de espanto, misturado com algo que se parecia com orgulho. Quando você se tornou tão forte? Sempre fui forte, respondeu Lívia com um pequeno sorriso. Só costumava esconder essa força atrás de desculpas e sorrisos gentis. Mas estou cansada de me desculpar por existir, por querer mais da vida, por ousar amar alguém que a sociedade acha que está fora do meu alcance. Heitor a beijou então. E não foi o beijo casto na testa que havia sido sua única expressão física de afeto até aquele momento. Foi um beijo real, profundo, cheio de toda a paixão e o desejo que ambos haviam estado reprimindo durante meses. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Vamos para Vancouver, disse Lívia. Você enviou a carta para Clarice, certo? Heitor assentiu. Há 3 dias ela não respondeu. Dê tempo a ela. Mas enquanto isso, façamos essa viagem. Vamos embora de São Paulo, da imprensa, da sua família. Vamos dar o primeiro passo para enfrentar seu passado apropriadamente. Não através de mim, mas diretamente. E então, quando voltarmos, encontraremos uma forma de lidar com todo o resto. Juntos. Juntos, repetiu Heitor, e desta vez havia esperança em sua voz. Vancouver os recebeu com sua típica garoa cinzenta. O céu era da cor de chumbo fundido e as ruas brilhavam com água. Heitor havia reservado quartos no Fairmont Pacific Rim, um hotel elegante no centro, mas a opulência do lugar se sentia desconectada da tensão que ambos carregavam. Clarice não havia respondido à carta de seu pai. Heitor a havia enviado por correio registrado, então sabiam que ela a recebera. Mas o silêncio que se seguiu era quase mais doloroso do que uma rejeição direta teria sido. Talvez devêssemos ir embora, disse Heitor na segunda noite, enquanto jantavam no restaurante do hotel. Havia tocado apenas sua comida, empurrando pedaços de salmão pelo prato, sem realmente comer. Está claro que ela não quer falar comigo. Ou talvez ela precise de tempo para processar, respondeu Lívia. Heitor, você a abandonou emocionalmente durante anos, depois a bombardeou com dinheiro quando finalmente tentou se reconectar, o que provavelmente pareceu mais uma transação do que amor. E agora, depois de 5 anos de silêncio, você aparece de novo. Pode culpá-la por ser cautelosa? Ele suspirou profundamente. Não, suponho que não. No 3º dia, enquanto caminhavam pelo Stanley Park tentando matar tempo, o telefone de Heitor tocou. Número desconhecido. Lívia viu como seu rosto ficava branco enquanto olhava para a tela. Atenda, instou ela. Com mãos trêmulas, ele atendeu. Alô? Lívia não podia ouvir a voz do outro lado, mas viu como as emoções passavam pelo rosto de Heitor. Surpresa, alívio, medo, esperança, tudo misturado numa expressão que era quase dolorosa de testemunhar. Sim, disse ele. Sim, estou em Vancouver, no centro. Você poderia... Sim, claro. Amanhã. Sim. Obrigado, Clarice. Obrigado por me dar uma chance. Quando desligou, havia lágrimas em seus olhos. Ela quer me ver. Amanhã às 2 da tarde numa cafeteria em Gastown. Isso é maravilhoso, disse Lívia, apertando sua mão. Ela quer que você vá também, acrescentou Heitor, e havia surpresa em sua voz. Disse que se realmente há alguém importante na minha vida, quer conhecê-la. Quer saber que tipo de pessoa conseguiu, como ela disse, fazer meu pai escrever uma carta real em vez de só enviar dinheiro. Na tarde seguinte, chegaram à cafeteria meia hora antes. Era um lugar moderno numa rua lateral de Gastown, com paredes de tijolo exposto, plantas penduradas e o tipo de ambiente artístico boêmio que estava muito longe do mundo corporativo de Heitor.
Ele estava nervoso de uma maneira que Lívia nunca o havia visto, tamborilando os dedos na mesa, verificando o relógio a cada poucos minutos. E então, ela entrou. Clarice Salazar era surpreendentemente bonita, alta e magra, com o cabelo escuro do pai, mas com olhos que eram de um verde brilhante que devia ter herdado da mãe. Vestia jeans e um suéter simples, carregava uma mochila de couro sobre um ombro e se movia com a confiança fácil de alguém que havia aprendido a navegar o mundo por conta própria. Parou na entrada, seus olhos encontrando Heitor imediatamente. Por um momento, ninguém se moveu. Então, lentamente, ela se aproximou da mesa deles. "Oi, pai", disse, e sua voz era cuidadosa, controlada. "Clarice." Heitor se levantou desajeitadamente, claramente sem saber se deveria tentar abraçá-la ou não. Ela tomou a decisão por ele, estendendo uma mão para apertar. Foi formal, distante, mas pelo menos era contato. "Você deve ser Lívia", disse Clarice virando-se para ela. Havia curiosidade em seus olhos, mas também cautela. "Prazer em finalmente te conhecer", respondeu Lívia, também estendendo a mão. "Seu pai fala de você o tempo todo." "Sério?" Havia ceticismo na voz de Clarice. "Isso é novidade." Sentaram-se e, por um momento, um silêncio desconfortável preencheu o espaço entre eles. Uma garçonete veio anotar os pedidos e o ritual familiar de decidir o que beber proporcionou um respiro temporário da tensão. "Li sua carta", disse Clarice finalmente, depois que suas bebidas chegaram. Estava adicionando açúcar ao chá com movimentos deliberados, sem olhar para o pai. "Várias vezes, na verdade, e não sei o que dizer sobre ela." "Você não precisa dizer nada", respondeu Heitor rapidamente. "Só o fato de ter concordado em me ver é mais do que eu merecia esperar." "Você está certo", disse Clarice, e suas palavras eram afiadas. "Você não merecia que eu concordasse. Durante anos esperei que você se desculpasse, que admitisse que havia sido um pai terrível, e em vez disso, enviava dinheiro. Todo aniversário, todo Natal, só dinheiro. Como se pudesse comprar sua saída do remorso." Lívia podia ver como cada palavra atingia Heitor como um soco físico, mas ele não se defendeu, não fez desculpas. Apenas assentiu, aceitando sua raiva como algo que havia conquistado. "Mas então", continuou Clarice, sua voz suavizando ligeiramente, "recebi esta carta, e pela primeira vez, não foi sobre dinheiro. Foi sobre sentimentos, erros, arrependimentos. Foi honesta de uma maneira que você nunca havia sido antes. E pensei, talvez, só talvez, você finalmente esteja começando a entender." "Estou tentando", disse Heitor, sua voz rouca de emoção. "Tenho feito terapia, enfrentando coisas que evitei por tempo demais. E você está certa. Fui um pai terrível. Coloquei o trabalho acima de tudo. Te falhei em todas as formas que importavam. E sinto muito por não ter dito isso há anos." Clarice o olhou por um longo momento, e Lívia podia ver o conflito em seu rosto, o desejo de perdoar lutando contra anos de dor acumulada. Finalmente, virou-se para Lívia. "A carta mencionava que você havia conhecido alguém, que ela te havia ajudado a começar a ver as coisas de forma diferente. É verdade?" Lívia hesitou, sem saber quanto deveria revelar, mas decidiu pela honestidade. "É complicado. Seu pai e eu nos conhecemos em circunstâncias incomuns. No começo, acho que ele viu em mim algo que o lembrava de você, e isso foi confuso e doloroso para ambos quando finalmente veio à tona. Mas nos forçou a ser honestos um com o outro de uma maneira que provavelmente não teríamos sido de outra forma." "Ele está te usando como substituto?" perguntou Clarice diretamente. "Não", respondeu Lívia com firmeza. "No começo, talvez tenha havido algo disso, mas trabalhamos através disso. Seu pai te ama, Clarice. Não me ama porque me pareço com você, ou porque posso preencher o vazio que você deixou. Me ama apesar de minha presença lembrá-lo constantemente de seu relacionamento quebrado com você." Era brutal em sua honestidade, mas precisava ser dito. Clarice pareceu considerar isso tomando um gole de chá enquanto estudava ambos. "Não posso te perdoar imediatamente", disse finalmente olhando para o pai. "Há muito dano, muito tempo perdido. Mas estou disposta a tentar reconstruir algo. Lentamente, com limites claros,
e com a compreensão de que isso é sobre nós construindo um novo relacionamento, não tentando recuperar o antigo que nunca funcionou. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Heitor agora. Isso é mais do que eu ousava esperar. Obrigado, Clarice. Obrigado por me dar esta chance. A conversa que se seguiu foi tensa, mas genuína. Falaram sobre o trabalho de Clarice como arquiteta, sobre a vida de Heitor em São Paulo, sobre os anos que haviam estado separados. Não foi fácil ou confortável, mas era real, honesto. Um primeiro passo pequeno em direção a algo que algum dia poderia se parecer com cura. Quando finalmente se separaram 3 horas mais tarde, Clarice abraçou seu pai brevemente. Me mantenha informada, disse, sobre a terapia, sobre sua vida. E se você é sério sobre mudar, prove com ações, não só palavras. Vou provar, prometeu Heitor. Juro. No táxi de volta ao hotel, Heitor chorou abertamente pela primeira vez. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio, de esperança. Lívia o segurou, deixando que as emoções da tarde fluíssem através dele. Obrigado, sussurrou contra seu cabelo. Nada disso teria sido possível sem você. Não, corrigiu Lívia suavemente. Você teria encontrado eventualmente. Que eu só ajudei a acelerar o processo. Aquela noite, pela primeira vez, dormiram na mesma cama. Não fizeram amor. Ainda não estavam prontos para isso, mas se seguraram um ao outro na escuridão, 2 pessoas quebradas começando a se curar juntas. São Paulo os recebeu com mais imprensa, mais escândalo. Mas desta vez, algo havia mudado fundamentalmente em como Lívia via isso. A viagem para Vancouver, testemunhar a reconciliação tentativa entre Heitor e Clarice, havia mostrado a ela que a cura real era possível, que as feridas mais profundas podiam começar a fechar se as pessoas estivessem dispostas a fazer o trabalho duro de enfrentá-las honestamente. Heitor tomou medidas imediatas contra a imprensa marrom que havia estado assediando Lívia. Contratou os melhores advogados de difamação do Brasil. Entrou com processos contra 3 tabloides que haviam publicado informação particularmente prejudicial e emitiu uma declaração pública firme defendendo seu relacionamento. Lívia Moreno é uma mulher de integridade, compaixão e força extraordinária, dizia o comunicado que foi veiculado por todos os principais meios de comunicação. Nosso relacionamento não é assunto de mais ninguém além de nós. O assédio que ela tem enfrentado é inaceitável, e usarei todos os recursos legais à minha disposição para protegê-la. Àqueles que questionam suas intenções, digo isto: ela me inspirou a ser um homem melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor. Se isso não é amor verdadeiro, então não sei o que é. A declaração não silenciou todos os críticos, mas pelo menos estabeleceu um limite claro. Os paparazzi recuaram, pelo menos parcialmente. As matérias mais viciosas desapareceram sob ameaça de litígio. Mais importante ainda, Heitor confrontou sua família numa reunião familiar formal. Desta vez, não foi defensivo nem emocional. Foi simplesmente claro e firme. Reestruturei meu testamento. Anunciou sem rodeios. Metade do meu patrimônio vai para Lívia. 1/4 para Clarice, com quem estou reconstruindo meu relacionamento. E o 1/4 restante será dividido entre várias organizações beneficentes que Lívia e eu selecionamos juntos. O alvoroço que se seguiu foi previsível. Gritos, acusações, ameaças. Mas Heitor simplesmente esperou que se acalmassem. Podem protestar o quanto quiserem, disse tranquilamente. Mas esta é minha decisão final. Passei muito da minha vida permitindo que as expectativas desta família ditassem minhas escolhas. Não mais. Se querem estar na minha vida, será nos meus termos, com respeito pelas pessoas que amo. Se não podem fazer isso, são bem-vindos a ir embora. Fábio e Augusto, depois de algumas ameaças vazias sobre batalhas legais, finalmente recuaram, mal-humorados, mas derrotados. Sabiam que Heitor tinha todo o direito legal de fazer o que quisesse com seu dinheiro. Para Lívia, a reestruturação do testamento foi agridoce. Por um lado, era uma demonstração clara e inegável do compromisso de Heitor. Por outro, a fazia sentir desconfortável, como se seu valor estivesse sendo medido em termos monetários de uma maneira que ia contra tudo em que acreditava. Não preciso do seu dinheiro, disse a Heitor,
depois que a reunião familiar terminou. Nunca foi sobre isso. Eu sei, respondeu ele. Por isso quero que você o tenha. Não é uma transação. É garantir que aconteça o que acontecer, você tenha a liberdade financeira para seguir seus sonhos sem se preocupar com dinheiro. É dar à sua mãe a aposentadoria confortável que ela merece. É poder financiar programas de enfermagem em hospitais públicos, ajudar outros estudantes que estão lutando como você estava. É usar os recursos que acumulei para fazer uma diferença real. Quando colocava dessa forma, Lívia podia ver não como suborno ou pagamento, mas como uma ferramenta para fazer o bem, e isso tornava mais aceitável. Lívia voltou à universidade com determinação renovada. Conversou com a professora Guimarães, colocou em dia todo o seu trabalho atrasado e gradualmente começou a reconstruir sua reputação acadêmica. Não foi fácil. Alguns colegas de turma continuavam julgando-a, continuavam sussurrando quando passava, mas outros, ao ver sua ética de trabalho e sua genuína paixão pela enfermagem, começaram a mudar de opinião. Um de seus professores, o Dr. Rodrigues, a chamou de lado depois de uma aula. Tenho notado seu trabalho recente, disse. Especialmente seu projeto sobre atenção médica em comunidades rurais carentes. É excepcional, Lívia. O tipo de pensamento que precisamos na profissão. As palavras foram como bálsamo em feridas que Lívia nem sabia que ainda tinha. Lembraram-na de que, além de todo o drama e escândalo, ela ainda tinha algo de valor para oferecer ao mundo. Que sua identidade não era definida por seu relacionamento com Heitor, mas por sua própria paixão e propósito. Numa chamada de vídeo com sua mãe, as coisas finalmente começaram a se curar também. Carmen havia visto a declaração pública de Heitor, havia visto como ele a defendia, e, embora ainda tivesse ressalvas, estava começando a aceitar que sua filha havia feito uma escolha consciente, não havia sido vítima de manipulação. Só quero que você seja feliz, filha, disse Carmen, seu rosto pixelado na tela do celular. E se este homem te faz feliz, se te trata com respeito e te ajuda a ser a melhor versão de si mesma, então talvez eu estava errada em julgá-lo tão duramente. Te amo, mãe, respondeu Lívia, lágrimas correndo por seu rosto. E prometo, estou sendo cuidadosa. Não estou perdendo de vista quem sou ou o que quero da vida. Eu sei, disse Carmen com um sorriso triste. Você sempre foi minha menina forte, desde pequena. Só não esqueça de onde veio, tá bom? Não deixe que todo esse mundo de dinheiro te faça esquecer o que realmente importa. Nunca, prometeu Lívia, e era sincera. Os meses seguintes foram um período de crescimento e transformação para ambos. Heitor continuou com sua terapia religiosamente, desenterrando camadas de trauma e padrões não saudáveis que haviam se formado ao longo de décadas. Lívia completou seu ano acadêmico, não apenas se recuperando, mas se destacando, graduando-se com honras e garantindo uma posição no Hospital Infantil Sabará, o trabalho dos seus sonhos. Mas mais importante que essas conquistas individuais foi o que construíram juntos. Começaram um projeto conjunto, uma fundação dedicada a fornecer bolsas de estudo e apoio a estudantes de enfermagem de famílias de baixa renda. Lívia gerenciava os aspectos práticos, seleção de estudantes, programas de mentoria, coordenação com universidades, enquanto Heitor fornecia o financiamento e as conexões de negócios. Era uma parceria genuína, cada um trazendo suas forças únicas. A Fundação Lívia Carmen, nomeada em homenagem a Lívia e sua mãe, foi lançada 6 meses depois do retorno de Vancouver. O evento de lançamento não foi uma gala ostensiva num hotel de luxo, mas uma reunião comunitária num centro comunitário na Zona Leste, o bairro operário, onde Lívia havia estado fazendo voluntariado. Isto não é caridade, disse Lívia em seu discurso de abertura, sua voz clara e forte diante da audiência de estudantes, professores e membros da comunidade. É investimento em pessoas que têm o talento e a paixão, mas não os recursos. É reconhecer que a capacidade de contribuir para a sociedade não deveria ser limitada pelas circunstâncias econômicas do seu nascimento. Heitor a observava da lateral do palco e o orgulho em seu rosto era evidente. Esta era a mulher por quem havia se apaixonado,
não alguma versão polida e ornamental para exibir em eventos sociais, mas a verdadeira Lívia, compassiva, apaixonada, ferozmente dedicada a tornar o mundo um lugar melhor. Seu relacionamento continuou evoluindo. Finalmente consumaram sua conexão física, e foi lindo de uma maneira que nenhum dos dois havia experimentado antes. Não foi só desejo ou paixão, embora houvesse abundância de ambos, mas verdadeira intimidade, uma vulnerabilidade compartilhada que aprofundou seu vínculo de maneiras que palavras nunca poderiam. As visitas de Clarice desde Vancouver se tornaram mais frequentes. No começo eram breves e um pouco desconfortáveis, mas gradualmente pai e filha começaram a encontrar ritmo juntos. Heitor aprendeu a ouvir sem tentar consertar tudo, a estar presente sem tentar compensar décadas de ausência com gestos grandiosos. Clarice aprendeu a ver seu pai não apenas como a figura decepcionante de sua infância, mas como um ser humano complexo que estava genuinamente tentando mudar. E, surpreendentemente, Clarice e Lívia desenvolveram uma amizade própria. Durante uma de suas visitas, as duas mulheres foram almoçar sozinhas sem Heitor. Você estava certa, sabe? Disse Clarice, enquanto compartilhavam petiscos num pequeno restaurante perto da Vila Madalena. Quando disse que não era um substituto para mim, você tem sido boa para ele de maneiras que vão além de simplesmente preencher um vazio. Você o desafiou, o fez enfrentar seus problemas. Mostrou a ele que o amor verdadeiro não é sobre controle ou dinheiro. Obrigada, respondeu Lívia, sentindo-se tocada pelas palavras. E para constar, sempre deixei claro que ele é seu pai, não meu. Nunca tentaria te substituir ou assumir algum tipo de papel maternal. Isso seria ridículo, já que temos basicamente a mesma idade. Clarice riu. Aprecio isso. E para ser honesta, fico feliz que ele esteja com você. Durante anos me preocupei que ele morresse sozinho, amargo, cercado pelo dinheiro, mas sem ninguém que realmente o amasse. Você deu a ele uma razão para ser melhor. As palavras ressoaram em Lívia durante dias. Lembraram-na de que o amor verdadeiro não é possessivo ou excludente, que era completamente possível que Heitor a amasse, e também trabalhasse em reconstruir seu relacionamento com Clarice, que o coração humano tinha uma capacidade infinita de amar se as pessoas estivessem dispostas a fazer o trabalho de mantê-lo aberto. A prova final de seu relacionamento chegou de uma maneira completamente inesperada. Numa tarde de primavera, quase 1 ano e meio depois de se conhecerem, Lívia chegou ao apartamento e encontrou Heitor sentado no sofá, olhando fixamente para um envelope em suas mãos com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. O que foi? Perguntou preocupação infiltrando-se em sua voz. É uma oferta de trabalho, respondeu ele lentamente. Em Nova York. Uma oportunidade para expandir meus negócios ao mercado americano. Seria grande, Lívia. O tipo de oportunidade que só aparece uma vez na vida. Seu estômago se apertou. Quanto tempo você estaria lá? 2 anos, no mínimo. Possivelmente mais tempo se for bem-sucedido, o que provavelmente seria. O silêncio que preencheu o espaço entre eles era pesado com implicações não ditas. Lívia havia acabado de começar seu trabalho no Sabará. A Fundação Lívia Carmen mal estava decolando. Sua mãe estava envelhecendo e precisava de mais apoio. Sua vida inteira estava em São Paulo agora. Você quer que eu vá com você? Perguntou finalmente, embora seu coração batesse dolorosamente ante a perspectiva de deixar tudo pelo que havia trabalhado tão duro para construir. Heitor a olhou e havia lágrimas em seus olhos. Quero ser egoísta e dizer sim. Quero que venha comigo, que estejamos juntos. Mas, Lívia, você trabalhou tão duro para chegar onde está. Sua carreira está apenas começando. A fundação precisa de seu envolvimento direto. E sua mãe precisa de você aqui. Então não vá, disse ela, embora mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, soubesse que não era justo. Recuse a oferta. Fique em São Paulo. Não posso te pedir para sacrificar seu futuro por mim, respondeu Heitor, pegando suas mãos. E não acho que seja justo que me peça para sacrificar este tipo de oportunidade profissional por você. Seria ressentimento esperando para acontecer para qualquer um de nós. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Lívia. Então,
O que fazemos? Simplesmente desistimos, depois de tudo pelo que passamos? Não, disse Heitor firmemente. Não desistimos. Mas talvez precisemos ser honestos sobre o que é realista. Um relacionamento à distância por 2 anos. Visitas quando pudermos arranjar, videochamadas. Não é ideal, mas poderia funcionar, terminou Lívia, embora sua voz estivesse carregada de dúvida. Se realmente quisermos que funcione. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Tiveram conversas difíceis sobre expectativas, sobre fidelidade, sobre como gerenciariam a distância. Heitor queria que Lívia o visitasse regularmente, sugeriu que ela poderia voar para Nova York 1 vez por mês. Ela lembrou-o de que tinha responsabilidades que não poderia simplesmente deixar, um trabalho que exigia sua presença consistente, uma fundação que estava num estágio crítico. Consultaram a terapeuta de Heitor, a doutora Fernanda, que forneceu uma perspectiva pragmática. Relacionamentos à distância podem funcionar, disse, mas exigem um compromisso ainda maior que relacionamentos regulares. Comunicação constante, confiança absoluta e a disposição de fazer com que ver o outro seja uma prioridade. A pergunta é, ambos estão dispostos a fazer esse nível de esforço? Giovanna, sempre a pragmática, foi menos otimista. Olha, odeio ser a pessimista aqui, disse durante um de seus cafés habituais. Mas 2 anos é muito tempo. As pessoas mudam. As circunstâncias mudam. E se ele está em Nova York cercado de empresárias americanas sofisticadas, enquanto você está aqui trocando fraldas de bebês doentes, quanto tempo você realmente acha que vai durar? Mas foi a opinião de Clarice que mais impactou. Ela voou especialmente desde Vancouver quando soube da situação. Aqui está a coisa, disse durante um jantar tenso entre os 3. Vi meu pai sabotar todos os seus relacionamentos porque coloca o trabalho em primeiro lugar. Pensei que com Lívia seria diferente, que ele finalmente havia aprendido que algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou sucesso profissional. Mas isso parece que está caindo nos mesmos padrões. Heitor se encolheu visivelmente com as palavras. Clarice, não é justo. Não é justo? Ela o cortou. Pai, durante toda a minha infância, você me disse que o trabalho era mais importante. Todo o recital perdido, todo aniversário esquecido, toda promessa quebrada sempre era porque o trabalho tinha que vir primeiro. E agora, justo quando pensei que você havia mudado, que havia aprendido finalmente que relacionamentos exigem presença, não só dinheiro, está prestes a fazer exatamente a mesma coisa com Lívia que fez comigo. O silêncio que se seguiu era devastador. Lívia podia ver Heitor lutando internamente. O reconhecimento de que sua filha estava certa, se misturando com sua ambição e seu desejo por esta oportunidade. Não é a mesma coisa, disse finalmente, mas sua voz carecia de convicção. Não é? Perguntou Clarice suavemente. Então prove. Mostre-me que você mudou de verdade. Mostre a Lívia que ela é mais importante que seu próximo grande negócio. A decisão, quando chegou, não foi dramática ou súbita. Foi o resultado de dias de contemplação profunda, de conversas honestas, de Heitor finalmente enfrentando padrões que havia repetido durante toda a sua vida. 1 semana depois de receber a oferta de trabalho, Heitor ligou para os investidores de Nova York. Lívia não estava presente para a ligação, mas mais tarde ele contou cada detalhe. Disse a eles que era uma oportunidade incrível, relatou, segurando-a enquanto estavam sentados na varanda de seu apartamento, vendo o pôr do sol sobre São Paulo. Mas que minha prioridade agora é minha vida pessoal, minha família, as pessoas que amo. Passei décadas perseguindo o próximo negócio, a próxima oportunidade, o próximo milhão. E me custou meu relacionamento com minha filha. Quase me custou a oportunidade de te conhecer. Não vou cometer esse erro de novo. Lívia sentia emoções conflitantes. Parte dela estava intensamente aliviada, mas outra parte, a parte que o amava profundamente, se preocupava de que pudesse ressentir esta escolha mais tarde. Tem certeza? Perguntou. Heitor, não quero que em 5 anos olhe para trás e se arrependa desta decisão. Eu vou te mostrar o que é amar de verdade, disse ele,
repetindo as palavras que havia dito naquela primeira noite no Unique. E isto é, não grandes gestos ou promessas românticas. É escolher estar presente. É priorizar a conexão sobre o sucesso. É entender que não importa quanto dinheiro você tenha ou quantos negócios construa. No final do dia, a única coisa que realmente importa é com quem você divide. Mas a história não terminava aí. Porque o amor verdadeiro não é só uma pessoa se sacrificando pela outra. É encontrar formas de ambas as pessoas crescerem. Juntos, chegaram a uma solução diferente. Heitor não iria para Nova York, mas estabeleceria um escritório satélite lá que ele poderia visitar periodicamente para viagens curtas de negócios. Lívia continuaria seu trabalho no Sabará, mas também começaria a fazer cursos de administração de saúde para eventualmente dirigir a fundação em tempo integral, transformando sua paixão em sua carreira principal. E ambos concordaram que, acontecesse o que acontecesse, todo domingo seria sagrado, sem trabalho, sem eventos sociais, apenas tempo juntos fazendo coisas simples como cozinhar, caminhar pelo Ibirapuera, visitar Carmen em seu novo apartamento confortável nos arredores de São Paulo. Clarice, vendo o compromisso genuíno de seu pai em mudar, mudou-se de volta para São Paulo 6 meses depois. Estabeleceu seu próprio escritório de arquitetura, e ela e Heitor começaram a ter almoços semanais onde lentamente, pacientemente, reconstruíam o relacionamento pai-filha que havia sido despedaçado anos antes. 1 ano depois da oferta de trabalho recusada, Heitor levou Lívia de volta ao Hotel Unique, ao mesmo terraço onde tudo havia começado. São Paulo se estendia abaixo deles, as luzes da cidade piscando como estrelas caídas, o aroma de jasmim flutuando no ar de primavera. Há 2 anos e meio, começou Heitor pegando suas mãos, te disse que ia te mostrar o que é amar de verdade, e pensei que sabia o que isso significava. Pensei que significava te dar coisas, te proteger, transformar você em algo de que pudesse me orgulhar. Estava muito errado. Ajoelhou-se não com arrogância ou presunção, mas com humildade genuína. A alguns metros de distância, discretamente observando com lágrimas nos olhos e um sorriso genuíno, estava Clarice. Ao lado dela, conectada por videochamada no celular de Lívia para não perder este momento, Carmen chorava de felicidade. Amar de verdade, continuou Heitor, é ver alguém exatamente como é e escolhê-lo todo dia. Não pelo que podem fazer por você, não por como preenchem seus vazios, mas simplesmente porque fazem do mundo um lugar melhor só por estar nele. Lívia Moreno da Silva, você me ensinou que o amor verdadeiro não exclui, mas expande. Que curar o passado não significa apagar o presente. Que as famílias mais bonitas são aquelas construídas não apenas por sangue, mas por escolha consciente de permanecer, crescer e amar apesar de todas as feridas. Tirou uma pequena caixa do bolso. O anel dentro era simples, elegante, sem ostentação. Exatamente o tipo de coisa que Lívia amaria. Uma esmeralda verde, sua cor favorita, rodeada de pequenos diamantes. Te escolhi, então. Te escolho agora, e vou te escolher todos os dias que me restam. Você me faria a honra de casar comigo? Lívia o olhou. Este homem imperfeito que havia cometido tantos erros, mas que havia estado disposto a fazer o trabalho duro de mudar. Pensou em tudo pelo que haviam passado juntos. O escândalo, o julgamento, as revelações dolorosas, as decisões difíceis. Pensou em como ele a havia desafiado a sonhar mais alto, e como ela o havia desafiado a sentir mais profundamente. Sim, disse. E a palavra era simples, mas continha todo um universo de significado. Sim, eu também te escolho. Quando ele deslizou o anel em seu dedo e se levantaram para se beijar, Clarice começou a aplaudir. Através do telefone, Carmen soluçava de alegria. E Lívia soube, com uma certeza que ia além da dúvida, que isto era real. Não porque era perfeito, ou porque todos os seus problemas haviam sido resolvidos, mas porque haviam aprendido a lição mais importante, que o amor verdadeiro não é encontrar alguém sem problemas, é encontrar alguém com quem você está disposto a enfrentar qualquer problema. O casamento, 6 meses depois, não foi um evento ostensivo.
Casaram-se numa pequena capela em Diamantina, a cidade natal de Lívia, cercados de família e amigos reais, em vez de contatos de negócios e conhecidos da alta sociedade. Carmen chorou durante toda a cerimônia. Clarice foi a madrinha, um gesto simbólico de que o passado havia sido curado e o futuro era brilhante. Giovanna, a pragmática, deu o brinde mais comovente. Conheci Lívia quando tínhamos 17 anos, disse, sua voz quebrando de emoção. É mesmo então, sabia que ela faria algo extraordinário com sua vida. Mas nunca imaginei que sua maior conquista seria ensinar a um homem cínico que o amor ainda existe. Heitor, você é o homem mais sortudo do mundo, não pelo seu dinheiro, não pelo seu sucesso, mas porque esta mulher incrível te escolheu apesar de todas as suas imperfeições. Nunca esqueça isso. A vida que construíram juntos não foi um conto de fadas. Tiveram desentendimentos, momentos difíceis, dias em que o peso de suas responsabilidades parecia esmagador. A Fundação Lívia Carmen cresceu mais do que qualquer um havia imaginado, fornecendo bolsas de estudo a centenas de estudantes de enfermagem de famílias de baixa renda. O Hospital Sabará promoveu Lívia a chefe de enfermagem pediátrica depois de 5 anos, reconhecendo sua liderança excepcional e compaixão. Heitor gradualmente se retirou do dia a dia de seus negócios, passando o controle operacional para gerentes mais jovens, enquanto se focava em filantropia e em estar presente para as pessoas que amava. Seu relacionamento com Clarice continuou se curando, e eventualmente se tornaram tão próximos quanto ele algum dia havia sonhado que seriam. E todo domingo, sem falta, Lívia e Heitor mantinham sua tradição. Nenhum trabalho, nenhum evento social, apenas tempo juntos. Às vezes cozinhavam refeições elaboradas e passavam horas conversando. Às vezes simplesmente sentavam em silêncio confortável, lendo ou vendo filmes antigos. Às vezes caminhavam pelo Ibirapuera, alimentando os patos como haviam feito no começo, lembrando-se de onde haviam vindo. 5 anos depois do casamento, enquanto estavam sentados naquele mesmo terraço do Unique celebrando seu aniversário, Lívia refletiu sobre tudo o que haviam vivido. Sabe o que é mais engraçado? Disse entrelaçando seus dedos com os dele. Naquele primeiro dia, quando você disse que ia me mostrar o que é amar de verdade, pensei que significava que você ia me amar. Mas acontece que o que realmente significava era que íamos descobrir juntos o que é o amor verdadeiro. E que é muito mais complicado e bonito do que qualquer um de nós jamais imaginou. Heitor a beijou suavemente, um gesto que havia repetido milhares de vezes, mas que nunca perdia seu significado. Você estava certa, sabe? Disse. Quando disse que o amor verdadeiro não exclui, mas expande. Meu amor por você não diminuiu meu amor por Clarice. Se algo me deu a capacidade de amar mais plenamente, mais honestamente. Você me ensinou que o coração humano não tem limites, se você está disposto a mantê-lo aberto. Abaixo deles, São Paulo piscava com 1000 luzes, cada uma representando uma vida, uma história, uma jornada. E naquele terraço, 2 pessoas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis celebravam não a perfeição de sua história de amor, mas sua autenticidade. Porque no final, o amor verdadeiro não é sobre gestos grandiosos ou finais de conto de fadas. É sobre escolher alguém todo dia. É sobre permanecer quando as coisas ficam difíceis. É sobre crescer juntos em vez de separados. É sobre construir algo real num mundo que muitas vezes prefere a fantasia. E às vezes, só às vezes, as melhores histórias são aquelas que começam com café derramado e terminam com 2 pessoas imperfeitas, escolhendo se amar apesar de tudo. Os anos que se seguiram trouxeram seus próprios desafios e alegrias. Houve perdas. Carmen faleceu pacificamente aos 72 anos, rodeada de amor e celebrações. Clarice se casou com um professor de arquitetura canadense e teve 2 filhos que adoravam o avô Heitor. A Fundação Lívia Carmen se expandiu internacionalmente, fornecendo oportunidades a milhares de estudantes. Lívia publicou um livro sobre cuidados de enfermagem compassivos que se tornou texto obrigatório em universidades brasileiras. Mas através de tudo isso, o núcleo de seu relacionamento permaneceu constante.
Duas pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas ver alguém perfeitamente. Que curar requer honestidade brutal. Que famílias se escolhem tanto quanto se herdam. E que às vezes as promessas mais importantes são aquelas que fazemos não uma vez numa noite romântica, mas todo dia nas decisões pequenas e consistentes de priorizar o amor sobre tudo o mais. No 20º aniversário de casamento, voltaram mais uma vez ao terraço do Unique. Eram mais velhos agora, com cabelos grisalhos e rugas que contavam as histórias de vidas bem vividas. Mas, quando se olharam, ainda viram o que haviam visto naquela primeira noite: potencial, esperança e a promessa de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Ainda te amo, sussurrou Heitor, e as palavras carregavam o peso de 2 décadas de prova. E eu ainda te escolho, respondeu Lívia, porque isso era o que o amor sempre havia sido para eles. Uma escolha, a mais importante que qualquer um deles havia feito. Sob as estrelas de São Paulo, com o aroma de jasmim flutuando no ar noturno, seguraram-se um ao outro e souberam que haviam construído algo raro e precioso, um amor que não se baseava em fantasia ou fuga, mas na realidade dura e bonita de 2 pessoas imperfeitas escolhendo crescer juntas. E isso, no final, era o amor verdadeiro que Heitor havia prometido mostrar-lhe tantos anos atrás. Não o tipo que se encontra em filmes ou novelas, mas o tipo que se constrói dia após dia, escolha após escolha, desafio após desafio vencido. O tipo que não apenas sobrevive, mas prospera precisamente porque se fundou sobre a verdade em vez da ilusão. Porque o amor verdadeiro não é uma promessa feita uma vez. É uma promessa renovada todo dia. É ver alguém em seu pior momento e ficar. É celebrar suas vitórias como próprias. É construir um futuro juntos, sem esquecer o passado que os formou. E, acima de tudo, é a disposição de continuar escolhendo, mesmo quando a escolha se torna difícil. E Lívia e Heitor, em sua jornada imperfeita e bonita juntos, haviam aprendido esta lição melhor que ninguém.